Boa tarde, pessoal, de novo. Muito obrigado, audiência super bacana que nós estamos aqui nesse webinar com uma pauta bastante interessante e relevante, dado todo o contexto que a gente vem vivenciando, seja da questão da Lei Geral de Proteção de Dados, seja dos recorrentes tentativas e ataques cibernéticos que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Está aqui comigo a doutora Camila, que é sócia do escritório OLB, e também o Jonas, que é também um dos sócios da PDG, empresa de cibersegurança. Ambos empresas parceiras aqui da Alper, que vão compartilhar aqui com a gente todo o conhecimento sobre essa agenda. Queria colocar para vocês que, ao final do evento, nós vamos também estar fazendo um sorteio super bacana, né? Não quero antecipar aqui qual que vai ser a premiação, para que todos aí fiquem com a gente até o final. E também vamos estar abrindo para perguntas e dúvidas ao final do evento, bem como sempre estamos à disposição de vocês para esclarecimentos e discussões pontuais de cada caso em particular. Eu vou passar a palavra aqui para a doutora Camila, que está aqui à minha esquerda, fazer a apresentação do escritório e também entrar na temática relacionada à Lei Geral de Proteção de Dados, né, e toda a questão jurídica relacionada a isso. Doutora, por favor. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à Alper Seguros por ter me convidado para esse evento, muito bacana, com uma abordagem diferenciada, multidisciplinar. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre cada assunto. Eu também vou tentar trazer uma pauta diferenciada sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, não trazer definições, que acho que já foi muito dito em muitos eventos que foram propagados após a promulgação da lei, tentar dar um aspecto mais ou menos do que a gente imagina que virão agora com essas sanções administrativas, com tudo que a gente já teve de pronunciamentos da NPD, um pouquinho do que eu já enfrentei de desafios em projetos e implementação de programas de governança em proteção de dados, para trazer uma visão um pouquinho mais diferenciada. Agradeço também a todos os participantes que estão acompanhando com a gente aqui o nosso webinar. Primeiro, um pouquinho do que a NPD trouxe para a gente, aí, o que eles pretendem trazer para a gente nesses próximos 2 anos. Assim que o Conselho Diretor ele foi constituído, eles planejaram, nós sabemos que a Lei Geral de Proteção de Dados ela contém muitas lacunas, muitos dos seus dispositivos eles demandam regulamentação, então todos os 5 diretores da NPD, assim que eles foram constituídos, eles traçaram tudo que ainda tem que ser regulamentado, todos os pontos que ainda estão abertos da LGPD, e dentre todos eles escolheram 10 temas que seriam objeto aí de regulamentação e de orientação nos próximos 2 anos. O regimento interno da NPD ele já foi elaborado, o planejamento estratégico da NPD também, e nós temos regulamentações em andamento referente à questão de pequenas e médias empresas e startups, né, como que a LGPD vai se aplicar nesse âmbito. Depois eu vou tratar com um pouquinho mais de especificidade do que a gente já tem nessas regulamentações, do que a gente já teve de audiência pública, de consulta pública, de tomada de subsídios, a questão dos normativos para aplicação de sanções administrativas e multas, a comunicação de incidentes e o prazo de notificação, né, para incidentes de segurança, o regulamento sobre o relatório de impacto à proteção de dados pessoais, maiores informações sobre também os direitos dos titulares dos dados pessoais, isso seria tudo para 2022. O encarregado de proteção de dados pessoais, maiores minúcias do que esse encarregado, quais que são as características que esse encarregado tem, quais que seriam as suas atribuições, as suas responsabilidades, que ainda tem muita dúvida em torno desse tema. Apesar da NPD já ter soltado um guia orientativo acerca nesse sentido, mas ainda nós não temos uma regulamentação, que essa sim trará todos os pormenores acerca desse assunto. A transferência internacional de dados, que é um assunto muito importante, que suscita muita dúvida de como procedimentalizar isso, né, no cenário brasileiro, e sobre as hipóteses legais de tratamento de dados pessoais.
que apesar da Lei Geral de Proteção de Dados ela ser muito parecida com a GDPR, nós temos algumas novidades, algumas bases legais diferenciadas na nossa lei, que certamente a ANPD vai se debruçar e vai trazer mais orientações acerca de todas as nossas hipóteses legais, que seriam as autorizações que nós temos para a tratativa dos dados pessoais, né, de acordo com a finalidade dada pelas organizações. Também para trazer aqui de uma forma muito breve a timeline que a gente teve da LGPD, em setembro do ano passado nós tivemos a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, em dezembro nós tivemos a constituição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, do Conselho Diretor. Nós recentemente foi nomeado o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais, né, todos os conselheiros que vão fazer parte desse órgão, nesse mês, inclusive, e agora, dia 1º de agosto, que nós também passamos a ter vigente as sanções administrativas previstas na Lei Geral de Proteção de Dados. Para trazer um pouquinho também do panorama de quais que são as atribuições da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, aqui são apenas algumas delas, é um órgão aí que ele possui bastante funções, ele tem as competências basicamente orientativa, regulatória, fiscalizatória e sancionadora. Então, suas competências, elas são editar regulamentos, procedimentos sobre proteção de dados, promover a cultura de proteção de dados, orientações, guias orientativos, aplicar, obviamente, todas as sanções administrativas previstas na lei, que vai desde multa até a proibição do tratamento de dados pessoais, suspensão, a publicização de uma condenação no âmbito administrativo, que as empresas podem também ter que ter essa sanção prevista, elas vão ter que publicar no seu site de que elas infringiram a Lei Geral de Proteção de Dados. A questão do relatório de impacto à proteção de dados, né, eles podem solicitar ao controlador. A questão também, como eu falei, muito importante, da transferência internacional. A ANPD ela é responsável tanto pela autorização da transferência internacional de dados pessoais, quanto dispor acerca desse assunto, o que eles falam muito brevemente no segundo biênio. E dispor sobre os padrões técnicos mínimos para a proteção de dados pessoais, porque a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ela é muito sucinta, ela basicamente não traz quais são esses padrões técnicos mínimos que seriam necessários para a proteção dos dados pessoais, e muito em breve também a ANPD vai se debruçar sobre esse tema. Nós já tivemos a tomada de subsídios sobre a notificação de incidentes de segurança. Tivemos muitas discussões nesse sentido, mas já existe no site oficial da Agência Nacional, da Autoridade Nacional, perdão, de Proteção de Dados, orientações gerais acerca de um incidente de segurança, o que se constitui um incidente de segurança, em quais hipóteses tem que haver a notificação, tanto para a ANPD quanto para os titulares de dados pessoais, porque na LGPD a gente tem a disposição de que apenas quando há um grave dano aos direitos dos titulares de dados pessoais que tem que ter essa notificação, né? E o que constitui esse alto risco, né, de dano aos titulares de dados. Então, a gente já tem um material no site da ANPD com orientações sobre quem deve comunicar, o que comunicar, né? Como comunicar, quando, o prazo para fazê-lo, né? E eles já adiantaram que enquanto não tiver um regulamento próprio nesse sentido, o prazo vai ser de 2 dias úteis a partir da ciência do incidente de segurança, e já tem um formulário no qual hoje os controladores de dados pessoais já podem fazer a comunicação do incidente de segurança via peticionamento eletrônico também no portal da ANPD. Esse formulário, inclusive, tem a possibilidade de você fazer uma comunicação preliminar, né, quando você ainda não tem todas as informações acerca daquele incidente de segurança, que a gente sabe que não é algo assim tecnicamente tão simples. Então, a empresa pode primeiro fazer uma comunicação preliminar e depois complementar essa comunicação. Então, o próprio formulário, ele dá essa possibilidade. Você faz uma comunicação preliminar e aí depois você complementa essa comunicação preliminar que você fez para a autoridade para cumprir, né, para que você esteja dentro desse prazo que é exíguo de 2 dias úteis para a comunicação de um incidente de segurança a partir da sua ciência. Nós também já tivemos um guia orientativo,
que define os agentes de tratamento e o encarregado, né? No que consiste a figura do controlador, no que consiste a figura do operador, quais que são as responsabilidades de cada um desses agentes de tratamento de dados pessoais, e a questão também do encarregado de dados pessoais. Já traz aí boas balizas acerca desses assuntos, inclusive traz que, sim, é possível a hipótese de co-controladoria, que já era uma discussão muito vigente, que já tem essa hipótese expressa na GDPR, mas na LGPD não tinha. A gente também tem aí, a LGPD também já deixou claro que também existe a hipótese do suboperador, e algumas definições acerca do encarregado, né? Tanto, eles também deixaram claro que tanto pode ser um colaborador interno nomeado para esse cargo, quanto pode ser uma questão externa, uma pessoa física ou jurídica, uma consultoria externa, e que também esse encarregado pode ter o apoio de um grupo de trabalho, o que também já era muito visto com bons olhos, como boas práticas, também muito do que a gente já vinha vendo na questão da GDPR. A questão da discussão sobre a norma de fiscalização da NPD, isso também já está bastante adiantado, esse tema. Nós já tivemos audiência, nós já tivemos tomada de subsídio, audiência pública, consulta pública, e agora já está no Conselho Diretor para deliberação. E por que a gente necessita dessa norma de fiscalização da NPD? É justamente porque agora as sanções administrativas estão vigentes, mas para que elas possam ser aplicadas, a NPD já deixou claro que só vai aplicar as sanções administrativas depois que a gente já tiver esse regulamento que dispõe acerca da fiscalização e aplicação das sanções administrativas, né? Para a gente ter aí um cenário de maior proteção jurídica, para que os administrados saibam como que vai funcionar essa questão desse processo administrativo sancionador, como que vai funcionar a fiscalização da NPD. Então, muito em breve, né, depois que a gente aí já teve todas essas rodadas de participação pública acerca do tema, eu acredito que a gente já vai ter esse regulamento acerca da fiscalização da NPD. Ele trouxe bastante novidade. A fiscalização da NPD, ele vai ter uma abordagem responsiva, ou seja, eles não vão focar de uma maneira apenas na questão das sanções, né? Vai ser uma abordagem que ela vai ser gradual, baseada no comportamento do regulado, né? Na boa-fé ou não do regulado, se ele tem um programa de governança de proteção de dados, né? Quando houve essa infração à LGPD ou quando houve um incidente de segurança. Vamos fazer também o ANPD também vai ser responsável por um plano de monitoramento que permita a priorização de temas, segundo o risco, a gravidade, a atualidade e a relevância do tema. Mesmo porque a ANPD ainda tem um corpo enxuto, né? Atualmente eles são 30 e poucos, mais ou menos, servidores nesse órgão, então eles não têm braço, né, para fiscalizar todo e qualquer setor. A gente sabe que a LGPD é uma lei transversal que atinge praticamente todos os setores da nossa economia. Então, a fiscalização da NPD ela vai ser justamente baseada no plano de monitoramento. Muito também de acordo com todas as reclamações, denúncias, representações ou notificações que a ANPD vai receber, né? Então, eles vão observar quais que são os setores que eles estão recebendo mais denúncias dos titulares de dados, quais que são aqueles setores que estão tendo mais dúvidas, e vão fazer todo o seu plano, toda a sua fiscalização baseada nesse plano de monitoramento. Mas também vai existir aí muitas etapas, assim, vamos dizer, prévias às sanções. A fiscalização ela vai se dar de forma escalonada, assim podemos dizer. Primeiro eles vão ter essa etapa de monitoramento, depois de orientação dos administrados, prevenção, para só em última hipótese, assim, vamos dizer, ser a aplicação das sanções, mesmo porque os diretores eles têm essa consciência de que a gente ainda não tem essa cultura de proteção de dados pessoais. Então, o que eles vão priorizar? Eles vão priorizar primeiro educar, vamos dizer assim, os administrados, né, tanto os controladores quanto os operadores, para que a gente crie essa cultura de proteção de dados no Brasil, então orientando, tendo um aspecto mais preventivo, né, antes de aplicar as sanções, de repente notificar os administrados no sentido de sugerir que eles implementem algumas medidas, né, e orientar que implementem algumas medidas de proteção técnicas ou administrativas
que eles não possuem na organização, às vezes até por falta de conhecimento, previamente a aplicação das sanções administrativas. E a metodologia para o cálculo das multas, ela não está prevista nessa norma de fiscalização. Nós teremos também um regulamento depois que vai ter que ser discutido no sentido de como que vai ser calculado esse valor base para as multas. Isso ainda não está na norma de fiscalização, mas ela é bem completa e está disponível também para consulta. Eu recomendo uma leitura, porque é um documento muito interessante. A questão, como eu falei, da resolução da Lei Geral de Proteção de Dados para pequenas e médias empresas e startups também está em discussão. Os diretores também têm uma consciência de que a LGPD é uma norma bastante minuciosa, né, rígida em alguns sentidos, que demanda naturalmente a implementação de muitos procedimentos, políticas. Então, eles muito em breve também vão discutir aí uma resolução que ela seja específica para esse setor, para que algumas obrigações elas sejam ou excluídas ou aplicadas de uma maneira diferente, para que as pequenas e médias empresas tenham a possibilidade também de ter um programa de governança e proteção de dados, mas que seja mais factível à realidade dessas empresas. Eles também estão muito articulados com órgãos públicos, então já fizeram acordos de cooperação técnica com a Senacom, com o CAD, com o NIC-BR, né, NIC.br, que é um órgão responsável aí também pelas questões de incidentes de segurança. Então, a NPD ela está se articulando com esses demais órgãos, né, que a gente sabe que, como a LGPD ela é uma lei muito transversal, e no Brasil a gente tem um cenário institucional muito complexo, com muitos órgãos reguladores, e muito possivelmente as infrações da LGPD elas vão afetar mais de um órgão, não só a NPD, como alguns outros órgãos reguladores. A gente sabe que tem o CAD, tem o Bacen, tem a ANS, o próprio Senacom, que também está muito atuante nesse sentido. Então, para a gente evitar, né, que os administrados possam ter, de repente, mais de uma punição por órgãos diferentes, eles estão atuando realmente de uma forma conjunta. Agora, aqui, para não passar muito do meu tempo, vou falar um pouquinho sobre a questão dos desafios, né, na implementação que a gente enfrenta em projetos de implementação de programas de proteção de dados pessoais. O primeiro desafio que a gente encontra sempre, em alguns casos, né, claro, a ausência de engajamento da liderança e das áreas de negócio, por isso que é muito importante que todo e qualquer projeto ele já se inicie com uma conscientização da organização acerca da importância, né, da proteção dos dados pessoais, a compreensão precisa dos conceitos da lei, isso porque no mapeamento de dados pessoais a gente precisa muito das áreas de negócio e de todas as informações de que elas têm no dia a dia ali da prática, para que a gente realmente tenha um mapeamento completo e consiga acobertar todos os riscos quando a gente for implementar um programa de proteção dos dados pessoais, né? Todos os riscos levantados. Para que esses riscos, para que a gente consiga identificar todos, a gente realmente precisa dessa colaboração de todas as áreas de negócio. Na questão do mapeamento também de dados incompletos ou com informações incorretas, muito por conta dessa compreensão imprecisa dos conceitos da lei. Então, por isso que é muito importante que sejam feitos workshops com as áreas, que realmente eles sejam orientados acerca dos principais conceitos da lei de uma forma bastante clara, né, para que eles possam realmente ter absorver um conhecimento acerca disso e ajudar essa questão do mapeamento dos fluxos de dados pessoais dentro da empresa. Receio de compartilhar informações quando a gente inicia um projeto para a implementação, né, de um programa de governança e proteção de dados. É muito comum que as áreas tenham receio de entregar informações, imaginando que a gente vai impedir que alguma atividade seja feita, que isso pode impactar nos negócios. Então, é muito importante também que, desde o início, quando vai iniciar um projeto nesse âmbito, você diga que você vai ser parceiro das áreas de negócio, você não está ali para impedir que o tratamento de dados pessoais seja realizado, o que é uma verdade, mas apenas para que ele seja procedimentalizado de uma forma diferente, correta e agora de acordo com a LGPD, né? Para que as áreas de negócio não tenham receio de compartilhar informações por imaginar que você pode, vamos dizer ali, de uma forma mais leiga, travar negócios ou impedir que
negócios sejam feitos e isso possa impactar de alguma forma na organização, até na sua função. E é uma confusão também entre dados sensíveis, informações sigilosas, que são coisas diferentes, por exemplo, informações sobre salários de colaboradores. Muitas pessoas acham que é um dado sensível, na verdade não é um dado sensível, é uma informação sigilosa, mas são alguns dados. E quais são os files mais comuns, né? O que a gente encontra mais comumente nesses projetos? A questão de política para retenção de dados, ou a prática, né, de prazos para manutenção desses dados, para retenção desses dados, praticamente não existe em toda e qualquer organização, até em grandes organizações, até instituições financeiras, isso ainda é muito truncado, né? Então, a gente tinha uma cultura e uma prática dos dados ficarem indefinitivamente nas nossas bases de dados. Desconhecimento das áreas sobre as regulamentações, então, às vezes, tem mais de uma regulamentação que se aplica naquele setor. Tratamento de dados sem finalidade ou necessidade, isso é o mais comum que a gente encontra, né? Então, assim, dados em excesso, quando a gente poderia estar solicitando uma titular de dados muito menos dados do que na prática é solicitado, né? E muitas vezes as áreas de negócio nem sabem por que pedem aquele conjunto enorme de dados, ou processos que realmente não têm uma finalidade, não têm um porquê de existir na organização. E até por isso que a gente diz também que o programa de governança e proteção de dados, ele acaba sendo também traduzindo uma maior eficiência e uma melhor utilização desses dados, porque a empresa passa a conhecer com maior profundidade os seus dados e passa a enxergar que muitos processos ou eles são desnecessários, né, ou passa a dar uma melhor finalidade para aqueles dados, para aquele conjunto de dados. O desconhecimento da infraestrutura de TI ou de segurança de informação, né, também é muito comum. A descentralização de estruturas de controles de terceiros, isso porque no mapeamento dos dados também é muito importante que a gente trace absolutamente todos os terceiros com os quais a empresa compartilha dados pessoais, porque isso passa a ser também um risco muito grande. A gente tem que traçá-los para que também faça o monitoramento desses terceiros e que implemente aí certas salvaguardas nessa relação de compartilhamento de dados com todos aqueles terceiros com o qual a empresa faça, né, esse compartilhamento. E a ausência de controle de acesso, né? Então, em muitos casos, a gente vê que em organizações, várias áreas de negócio têm acesso às pastas sem que tenha algum motivo para isso, né? Então, também isso é muito comum, um cenário muito comum encontrado na implementação dos programas de governança. Termino a minha fala por aqui. Me coloco à disposição no meu LinkedIn, caso a gente não consiga cobertar com todas as dúvidas, ou caso vocês tenham dúvidas posteriores, terei o maior prazer em responder. Caso eu também, aqui, para cumprir com o meu tempo, tive que falar muito brevemente sobre alguns assuntos, mas estou sempre à disposição. Maravilha. Doutora Camila, super obrigado. O tema é extremamente relevante, sobretudo nesse atual momento, né, que, embora a Lei Geral de Proteção de Dados já está em vigor há algum tempo, efetivamente muito recente, né, inicia a questão da aplicação das multas e penalidades. Então, a matéria é bastante vasta, com certeza a gente não vai conseguir discorrer nesse breve webinar que estamos fazendo aqui, mas certamente haverá outras oportunidades, né, para a gente poder esclarecer a todas as pessoas que têm interesse de aprofundar a matéria. Eu vou passar a palavra aqui para o Jonas, mas antes eu queria reforçar um aspecto muito importante, que aqui na Alper, naturalmente, a gente tem uma preocupação muito grande com a questão, né, do distanciamento social. Então, a gente está adotando aqui todos os protocolos de segurança, distanciamento, testes, etc., para a precaução e saúde de todos nós, e esperamos que, muito brevemente, a gente possa realizar um evento, né, um evento presencial, né, com calor, com audiência, com a participação de todos vocês. Agradecer também mais uma vez a audiência, que está sensacional, né? A gente tem realmente bastante gente aí que a gente está acompanhando, está participando aqui com a gente desse webinar. Muito obrigado mais uma vez, em nome de todos nós. E passo aqui para o Jonas iniciar a apresentação dele. Primeiramente, boa tarde. Gostaria também de agradecer o convite da Alper, da doutora Camila também, que fez o convite. Eu vou dar início à minha apresentação. Falando da parte de tecnologia, eu vou iniciar aqui com a apresentação da PDG IT. A PDG IT é uma empresa de cibersegurança e
serviços de tecnologia. Então, a gente presta serviços serviços gerenciados de tecnologia, projetos de segurança da informação, projetos de infraestrutura e projetos também de plataformas de produtividade. Aqui alguns dos nossos parceiros estratégicos que a gente tem dentro da PDG para conseguir atender as demandas dos nossos clientes. Eu vou dar início aqui com a nossa agenda. Eu vou dar um overview do que é a segurança da informação. Isso é o meu olhar. Eu vou passar também dos principais ataques, que a gente vai entrar em parte de engenharia social, a parte de man in the middle, a parte de ransomware e a parte de back. Como se proteger e os desafios da segurança da informação frente à LGPD. Segurança da informação. O que é a segurança da informação? É a responsabilidade que envolve na coleta, no tratamento das informações, e ela não está só voltada na parte de softwares, e sim na parte de processo. Sem o processo, a gente não tem o software, ele é nulo, ele não tem nenhuma finalidade. Então, a importância de definir o processo de segurança da informação, como a doutora Camila abordou, do core está envolvido nessa parte de implementação de novas políticas, de estar à frente dessas políticas de segurança da informação é muito importante. A segurança da informação ela é dividida em 3 pilares, que é a disponibilidade dos dados, a integridade dos dados e a confidencialidade dos dados. Então, está disponível para acesso para quem tem necessidade de acessar aqueles dados, a integridade de manter aquele dado íntegro, não correr risco de aquele dado ser invadido ou tiver qualquer tipo de desvio da informação, e a confidencialidade de quem está acessando o dado realmente tem que acessar aquele dado. Eu vou dar agora início dos principais ataques. Aqui a gente vai começar com a parte de engenharia social. A parte de engenharia social é uma das portas de entradas em ataques cyber que, digamos, 90% entra por essa frente. O porquê? Utiliza de táticas que aborda os usuários. Muitas das vezes, os usuários ele clica no link que não tem sem prestar devida atenção, ele não presta atenção nos mínimos detalhes, não olha o URL que tem ali. Então, ele é abordado de uma forma que, muitas das vezes, é o elo mais fraco da corrente, nós falamos dessa forma. Aqui a gente colocou alguns dos principais tipos, que é o phishing. O phishing ele é um e-mail enviado sem, como dizer, ele não tem uma pessoa direcionada, ele é enviado para todos. Um exemplo, você tem uma conta na instituição financeira A, você recebe um phishing, ele é de instituição financeira A, B ou C, ele não é direcionado, ele é algo que é apontado para todo mundo, e quem clicar e fizer um cadastro, enviar uma senha, enviar dados de cartão de crédito, o atacante opera com essas informações. O spear phishing já é algo mais direcionado. Ele encaminha as informações, ele encaminha o e-mail mais bem formulado, direcionado para as pessoas da instituição financeira A, e ele só vai mandar para as pessoas da instituição financeira A. Ele não vai ter essas informações de forma abrangente. Então, a eficácia desse ataque ele é maior. Essas informações geralmente são devido a vazamento de dados, que hoje tem se tornado algo rotineiro. A gente vê notícias referente a vazamento de dados. E a parte de whaling, que essa daqui é direcionado para a parte de executivos. Esse daqui é um e-mail totalmente customizado, com assinatura, com as informações no detalhe, que é muito mais difícil de ser bloqueado, uma vez que é um e-mail que ele é enviado não é em massa, ele é enviado diretamente para os executivos. E dessa forma, ele acaba sendo, digamos que a eficácia dele é maior. Eu vou colocar agora aqui a parte de man in the middle. Essa daqui é uma parte, uma forma de ataque que é muito conhecida também. Isso com essa questão de home office, que a gente, devido à pandemia, acabou sendo uma tendência, e acaba sendo um dos ataques muito eficazes. Por quê? Toda vez que estamos utilizando uma rede pública, uma rede que não tem os padrões de segurança de dentro da organização, se tem um atacante escutando aquela rede, ele consegue interceptar o que está sendo enviado, desde o e-mail, desde um acesso à aplicação, ele consegue alterar esse pacote e encaminhar para o outro lado a informação maliciosa que ele quer fazer. Então, um ataque
Então, é um ataque fácil, digamos, de certa forma, desde que uma rede não esteja protegida. Então, é importante, toda vez que estiver acessando a organização de fora da rede, conectar uma VPN e ter um padrão de segurança de criptografia para que a gente consiga garantir o nível de segurança da organização. A parte de back, esse daqui é um ataque que vem ocorrendo com cada vez mais frequência. Ele é um comprometimento de e-mail corporativo. E na sigla em inglês ele é back. Esse daqui é o que acontece. Muitas das vezes as senhas são comprometidas, em vazamentos de senha. O atacante ele acessa os e-mails, ele fica escutando, vendo o modus operandi do que está acontecendo. Caso tenha alguma transação financeira acontecendo dentro desses e-mails, ele começa a acompanhar. E no momento da transferência, ele muda as informações, ele responde um e-mail e fala assim, tivemos um problema com a conta X e a partir de agora a gente vai utilizar a conta Y. Por favor, deposite a quantia nessa conta. E essa alteração, ele coloca no seu papel timbrado, tem todo o histórico do e-mail, porque ele já está com acesso ao e-mail, e ele consegue fraudar dessa forma. Tem alguns casos aqui que são casos conhecidos, que é um exemplo, um jogador que era do Boca Juniors, já estava jogando na França, e quando ele foi transferido para o PSG, ele teve uma quantia que o Boca Juniors ia receber, e esses e-mails estavam sendo interceptados. No dia que o Boca Juniors mandou os dados de transferências, na sequência, o atacante mandou um e-mail informando, a gente teve um problema com a conta na Argentina, por favor, direcione esse valor para a Espanha. O PSG viu aquele e-mail, o papel timbrado, todo o histórico de e-mail, e fez a transferência para a Espanha. Foram descobrir isso posteriormente, depois de já estava comprometido. Teve um caso também de um fornecedor de peças da Toyota, que aí foi um valor um pouquinho maior, foi 37 milhões de dólares. Então, da mesma forma, interceptando os e-mails, entrando dentro da caixa das vítimas e fazendo essa manipulação. E aqui a gente prega a necessidade de um múltiplo fator de autenticação. A partir do momento que nós temos um múltiplo fator de autenticação numa caixa de e-mail, esse tipo de ataque ele cai por terra, porque toda vez que vai ser um acesso de um novo dispositivo, tem que vir um código de aprovação, e esse código, sem esse código não é possível acessar o e-mail. E aqui a gente entra no, digamos, o mais famoso da atualidade, que é a parte de ransomware. Ransomware é um dos ataques aí mais conhecidos e que traz mais dor de cabeça e mais prejuízo às organizações. E é algo simples também. Ele é um malware que ele se hospeda dentro de um computador. Ele leva em média de 3 segundos para criptografar um dado. E a partir desse momento que ele criptografou, ele não jogou para lugar nenhum, não deletou, o arquivo continua lá, só que criptografado e não está mais acessível pelos meios comuns. Para acessá-lo, precisamos ter uma chave que vai liberar esse acesso. E agora tem um novo método que eles estão fazendo também. Durante essa parte, quando eles conseguem o acesso, eles fazem uma cópia das informações, identificam os dados sensíveis e chantageia a empresa, tanto na parte de recuperar os dados, quanto na parte de não vazar esses dados na internet. Então, é uma extorsão dupla aí que a gente fala. E com a LGPD, a gente sabe que isso acaba agravando ainda mais os riscos. Um pouquinho da história, o primeiro ataque ransomware que aconteceu foi em 1989. Então, os primórdios da internet, a gente está falando de 30 anos atrás. Então, a tecnologia vem evoluindo e os ataques evoluem à mesma velocidade. Em 2007, foi os mais conhecidos, foi o WannaCry. Você tem noção, em 2017, perdão, foi o primeiro ataque do WannaCry, que foi o mais conhecido. E em 2017, infectou mais de 500 mil computadores, teve mais de 4 bilhões em prejuízo para as empresas. E em 2017 mesmo, teve uma empresa sul-coreana que pagou aproximadamente $1 milhão para conseguir reaver os dados novamente e restabelecer a operação. Então, isso é algo que nos preocupa, porque imagina você perder toda a sua operação, todos os dados criptografados. Então, a importância de ter um backup íntegro, de ter as informações de maneira salva em lugares descentralizados. A parte que é um dado que foi divulgado pela IT Pro, agora em 2021, que o custo médio de recuperação
de um ataque ransomware das empresas está em torno de 2 milhões de dólares, de grandes empresas. De pequena e média, o custo está em torno de 6 mil dólares. Então, você vê que é um custo expressivo para a empresa se recuperar. Isso não é só na parte de tecnologia, na parte de imagem, na parte... Você tem toda a parte de credibilidade que está por trás. Também é algo que é uma recomendação do próprio FBI, que é de não pagar o resgate, porque está lidando com criminosos, não tem a certeza que esses dados serão realmente devolvidos. Aqui eu coloquei uma telinha, que é uma tela do WannaCry. Ele, só para ter uma ideia, para quem não viu ainda, ele gera, fala qual que é o valor, dá uma chave para você entrar no site, fazer o pagamento e ele gerar a chave de descriptografia para você. E aqui as notícias. A gente está falando da notícia da empresa sul-coreana, que pagou 1 milhão. A gente está falando da JBS, que esse ataque é recente, que acabou de pagar 11 milhões para restabelecer a operação norte-americana. A gente tem um caso da Cirela, que da semana passada sofreu um ataque ransomware de baixo impacto. Esse daqui é um ataque que a Accenture também sofreu de ransomware, e esse ataque foi ontem, tá? São ataques bem recentes. A Gigabyte também, que é uma produtora que produz placa-mãe de computadores, e aqui o custo médio que a IT Pro colocou, que é para restabelecer após um ataque de ransomware. A gente coloca como se proteger. Eu não coloquei informações aqui, que senão a gente não ia ter tela para colocar. Então, eu tentei direcionar os pontos que eu entendo do meu ponto de vista. É claro, a gente tem a parte de segurança da informação, é muito amplo, cada um tem uma visão, mas o meu ponto de vista, o principal que a gente tem é orientar os usuários dentro de casa. Não clicar em link desconhecido, ativar dentro do e-mail a notificação de quando vir um e-mail de fora da organização, informando que aquele e-mail é de fora da organização, porque todas as vezes passa despercebido, pode achar que é uma pessoa de dentro da organização. Usar um gerenciador de senha para a gente não ter senhas comuns, muitas vezes você entra em empresa, tem um post-it com a senha do usuário colada. Isso em grandes empresas. Eu trabalhei em grandes empresas e isso era rotineiro. A gente muitas vezes passava no departamento e a senha estava colada no monitor. Então, são coisas que vão acontecendo. A utilização de VPN, toda vez que estiver fora da organização, para manter o nível de segurança. Essa aqui é uma informação, algo que é bem sensível. Muitas das vezes, o funcionário está dentro da organização trabalhando, tira uma foto e posta no Instagram ou no próprio LinkedIn. E muitas vezes pode ter uma informação sensível dentro daquela foto. Então, a importância de sempre estar atento a esses pequenos detalhes. Nunca compartilhar informações confidenciais com terceiros não autorizados. Então, muitas das vezes, eu tenho uma informação que ela é confidencial, preciso compartilhar com fulano. Tem um aval do seu gestor, tem digamos, a sensibilidade de verificar se aquela informação realmente precisa ser compartilhada. Desconfie de dispositivos internos, então, achou um pendrive, achou um HD externo na rua, assim, tirei a sorte grande. Muitas das vezes ali dentro tem um malware embutido e você não está com uma sorte tão grande assim, você pode ter um azar. E tem uma política de backup e execute essa política de backup. Tem algo que a gente fala, você não tem que ter um backup bom, você tem que ter um restore bom, você tem que restaurar as informações. Porque muitas das vezes você tem a melhor solução de backup, só que você faz um teste periódico de restore dessas informações, isso é feito com recorrência, você tem um plano de ação para restabelecer o serviço, então é muito importante ter essas preocupações. Eu vou parar por aqui, porque senão a gente vai continuar e vai acabar o meu tempo e a gente não termina de falar. Esse daqui eu coloquei na minha visão também, que eu falo que são os desafios da segurança da informação frente à LGPD. Treinamento de segurança da informação. Esse, para mim, é o carro-chefe. Com treinamento, o usuário vai saber que você está tratando informação de dados sensíveis, ele vai conseguir saber o que ele tem que fazer com as informações, ele vai ter o total controle daquilo que ele tem que estar fazendo. Então, além de ter o treinamento, ter a reciclagem desse treinamento. Porque muitas das vezes a gente aplica um treinamento hoje, daqui 6 meses, que nem andar de avião. Você entra no avião, você pode andar todo dia. Você entra no avião, a aeromoça vai lá e fala assim, aqui está o despressurizar, vai cair isso, você tem que pegar o salva-vida aqui. Então, é exatamente o mesmo processo. Você tem que estar no automático, para quando você está treinando os olhos dos seus colaboradores. A hora que chegar aos suspeitos, ele já sabe para onde tem que direcionar.
quem que é a pessoa que vai ser responsável por fazer aquela tratativa. Esse segundo ponto não é questão de ser, mas quando acontecer. Quando a gente fala de incidente de cibersegurança, a gente acabou de ver que teve um incidente ontem na Accenture. Então, você olha esse cenário como um todo. Você tem ataque cibernético, ele acontece a todo momento. E um vazamento também acontece há muito tempo. Então, qualifique a sua equipe para que quando acontecer um ataque, quando acontecer um evento de cybersecurity, eles saibam o que fazer. Grande parte dos ataques cibernéticos, eu já tive o desprazer de participar de alguns incidentes. Então, quando começa, muitas pessoas não sabem o que fazer. Então, ela fala assim, o que a gente vai fazer agora? A gente vai desligar o servidor? Não, o diretor fala, mas a gente vai parar a operação se desligar. Se não desligar, vai parar do mesmo jeito. Então, você tem que saber o que tem que ser feito. Então, você tem que ter a receita do bolo ali. Deu um problema? Esse é o caminho que a gente faz. A gente vai restabelecer, vai parar isso aqui, que é a core. A joia da coroa, a gente vai colocar isolado. A gente vai segmentar as redes. Você já tem tudo um mapa do que precisa ser feito. Para chegar no final, o impacto daquele ataque ser o menor possível. Tem uma política de gestão de vulnerabilidade. No ataque de 2017 do WannaCry, a gestão de vulnerabilidade foi um dos pontos falhos, porque era um patch conhecido, já estava disponível há muito tempo, é um patch da Microsoft, e não tinha sido aplicado. Então, ter uma política de gestão de vulnerabilidade tem que aplicá-la também. Sai um patch, toda segunda ou terça-feira do mês, a grande maioria dos fabricantes já soltam atualizações. Essas atualizações elas têm que ser aplicadas no ambiente. Muitas das vezes, tem que reiniciar a máquina, tem que reiniciar o servidor. Isso daqui é desde os primórdios da segurança da informação. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, eu trabalhava nessa parte de atualização e na parte de backup. O pessoal fala assim, reiniciar o servidor, tem a janela, já estava programado, o AGMUD, todo mundo sabia o que tinha que ser feito. E tinha um processo, você vai reiniciar, vai parar serviços, vai subir, e ali você já dá o conhecimento para a equipe de quais serviços precisa ser restabelecido, o que tem dentro de cada servidor, e aí você consegue direcionar também as pessoas de uma forma de conhecer a organização. Gestão de conformidade dos fornecedores. Foi algo que a doutora comentou no final da apresentação, e esse a gente entende que é um ponto crítico, porque fornecedores os braços da organização. Então, a partir do momento que o seu fornecedor não tem as mesmas políticas, não tem os mesmos meios de controle, de ferramenta para garantir a integridade dos seus dados dentro da organização dele, você está exposto dessa forma. Então, é muito importante ter esse programa dentro da organização, para ter a conformidade dos fornecedores, conseguir validar se o fornecedor está conseguindo, tem todos os itens, tem todos os mecanismos de segurança para proteger os seus dados. E aqui proteja os seus dados. Tenha backup, tenha uma solução de endpoint, uma política de endpoint bem definida dentro da organização, tenha todos os mecanismos possível, a gente fala possível porque cada organização tem um budget de investimento. Segurança da informação, ele é um budget hoje que cada dia que passa ele fica maior. E por quê? Cada dia que passa temos novas tecnologias. Hoje tem tecnologia que faz inventário de informações dentro da empresa em minutos. E só tem um custo para isso. E tem que ver se o budget da empresa suporta esse investimento e tenha isso mapeado, porque muitas das vezes você sabe que precisa ser feito, mas o restante das pessoas também sabe que precisa ser feito isso. Esse é um ponto muito importante que tem que ser levado em consideração. Eu espero ter terminado dentro do meu tempo, porque eu sou uma flecha super rápido. Acho que é isso. Obrigado, Jonas. Obrigado. Pessoal, a gente não fez esse webinar convidando tanto o escritório de advocacia quanto uma empresa de cibersegurança, por acaso, junto conosco no tema de seguro, né? A gente fez isso de forma proposital. Por quê? Porque a gente entende que as peças se encaixam, né? Então, a questão da cibersegurança é fundamental para a gente fazer a identificação, mitigação e a própria resposta a um incidente, caso ocorra um ataque cibernético, né? A questão do jurídico, uma vez que existe toda hoje um regramento, né, específico, né, com um órgão regulador oficial preocupado
essa questão aí do vazamento de dados e as questões relacionadas às multas e penalidades. E o seguro vem justamente, né, para permear todo esse escopo, porque ainda que você mitigue, se adeque e trate o risco, né, infelizmente, pode acontecer um incidente. Né? Pode acontecer um incidente, por exemplo, de um incêndio, embora a empresa pode ter todo o sistema de segurança, né, contra o incêndio, como extintor, hidrante, brigada, sprinkler, etc. Quando a gente vai para uma esfera mais tecnológica, isso se torna muito mais factível, né? Porque à medida que a gente aperfeiçoa as questões de segurança de informação, os cybercriminosos também vão se reinventando. Então, é um negócio muito, extremamente dinâmico. Né? E mais, muitas vezes a gente não tem, claro, de até onde pode chegar um prejuízo em decorrência de um ataque cibernético. A gente sabe que tem um teto bastante elevado da LGPD, 2% de faturamento até 50 milhões de reais, né? Mas um ataque cibernético que possa pedir uma extorsão, que possa paralisar a operação da empresa por um determinado período, né? Isso pode ter, ou causar um dano a um terceiro reputacional que venha solicitar uma indenização, isso pode ter um impacto financeiro de uma ordem não tão mensurável. Então, essa é uma das perguntas que sempre vem para a gente, que é, Ilan, qual é o valor, né, do seguro que eu vou contratar? E a resposta nossa sempre depende. Né? Depende de uma série de questões, depende do faturamento, depende da indústria, né? Qual indústria que aquele segurado está alocado, tem indústrias com mais ou menos exposição, com mais ou menos dados sensíveis. Para mim esse tchauzinho não, né? Então vamos lá. Enfim, então tem uma série de variáveis que a gente ajuda a empresa a construir para definir efetivamente qual que seria a importância segurada. Bom, para quem não me conhece, eu sou Ilan Cajã, diretor de riscos corporativos da Alper, consultoria de seguros e benefícios. Mais uma vez, muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês. O Jonas deu uma série de dicas de como se precaver, e ele me deu uma que eu acho que ele acabou não comentando aqui, que é a questão hoje do PIX. Né? Não necessariamente tem a ver com um vazamento, mas tem a ver com uma eventual extorsão ou um próprio roubo, né, de valores, que pode ser até, inclusive, um grave ameaça, mão armada e tal, que é a gente trabalhar com 2 celulares sempre quando possível. Um só para as questões. Sabia dessa, doutora? Não? Olha, aprendendo. A gente sempre aprende. Pois é, um só com as questões aí de transação, para você fazer as movimentações financeiras, e outro para você poder trabalhar e-mail, redes sociais, essa coisa toda. Né? Então, isso mitiga um pouco o risco. Mas vamos lá. Bom, a Alper é uma das 5 maiores consultorias de seguro do mercado. Nós somos uma empresa de capital aberto, de estado em bolsa, a gente tem uma alta governança corporativa, o que sempre é muito importante para empresas do porte de vocês. A gente conta hoje com um quadro de 550 colaboradores, 9 escritórios, faturamos um pouco mais de 1,5 bi em volume de prêmio de seguros. Tá? Uma das responsabilidades nossas é justamente a questão das linhas financeiras, onde a gente entra com a questão do seguro cibernético. Aqui a carteira de clientes, tá? Aqui alguns clientes que nos orgulham bastante de ter no portfólio, com certeza muitos de vocês já são nossos clientes, e mais uma vez, meu muito obrigado aí pela audiência e pela parceria com a Alper. Então, primeiramente, uma boa parte da minha fala aqui, graças a Deus, você já conseguiu realizar de uma forma magnânima aqui, Jonas, que é evidenciar, né, os eventos que vêm acontecendo. Então, eu vou passar isso de uma forma muito rápida, mas, primeiramente, eu queria demonstrar aqui incidentes que estão acontecendo ao redor do mundo nesse exato momento, o real time. Você consegue colocar aqui para a gente, por favor? Né? Se quiser o 2 de baixo. De baixo. O 2. Pode ser? Tem antivírus aí no seu computador? Esse aqui é o seu. Então tem. Nosso pessoal de infra está aqui, está sinalizando que tem. O pessoal vai sair daqui correndo para ver se está tudo update aqui, né, Felipe? Vamos lá. Isso aí. Ao vivo sempre é mais difícil. Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo. Tem que ser. Não sei se já não está aberto no navegador. Está aparecendo só a apresentação. Só para esse vídeo. O segundo link abriu. Eu estou abrindo ele na
Não, sério, isso daí abre. Não, o link não abriu, estou esperando, eu estou abrindo o link. Então, mas basicamente a gente vai mostrar esses links onde a gente consegue acompanhar os principais tipos de ataque que estão acontecendo ao redor aí do globo, né? De país para país, e os tipos de ameaças, os tipos de vírus que estão circulando nesse momento. Né? Se não der, a gente avança, depois volta, deu? Opa! Então, está aparecendo aqui? Ainda não, que eu vou ver agora, pessoal. Oi? Ou não? Não? Isso. Embaixo. Esse. Aqui eu vou colocar a tela 2, porque daí já fica a apresentação e os links. Perfeito. Agora só vamos voltar aqui. Perfeito, agora já está aparecendo, pessoal, aquela tela ali. Então, chave ali embaixo. Perfeito. Consegue aproximar? Opa, olha só. O que está acontecendo aí? Está um super técnico. Pois é, eu já acho que a gente já está dentro de um ranço aqui. Não. Mas coloquem estatísticas ali em cima. Você consegue botar estatística? Sim, Isso. sim. Coloca estatística. E a gente vai mostrar rapidamente. Depois a gente compartilha com todos vocês a apresentação de todos nós. E aí quem tiver interesse, curiosidade, pode acessar. É um link aberto, navegação está disponível para todos. Mas eu quero olhar nesse exato momento como é que está e quem são os principais países que estão sofrendo ataque nesse momento. Se você acha que desceu, subir um pouquinho a tela, Deixa eu só ver. ou para o lado, Eu desci. desce a tela um pouquinho. Aí, que país, olha lá, que é o primeiro? Rússia, depois, na sequência, isso aí é real time, pessoal. Né? Quais são os países que estão sofrendo mais ataque nesse exato momento? Então, às vezes a gente acha, né, que só um ataque cibernético vai acontecer numa mega indústria nos Estados Unidos ou no Oriente Médio, né, que tem lá questões aí mais suscetíveis a terrorismo, esse tipo de coisa, e não. O Brasil, nesse momento, está em segundo lugar na lista dos países mais atacados. Se você der mais um clique, a gente vai conseguir, em cima do Brasil, os tipos de vírus que estão circulando nesse momento, tanto de outros países vindo para o Brasil, quanto do Brasil indo para outros países do mundo. Né? Então, realmente é impressionante, é relevante, é algo que a gente tem que olhar com bastante cuidado e atenção. E, olha, eu entro nesse link pelo menos uma vez por semana, porque a gente sempre faz alguma apresentação relacionada, e, invariavelmente, o Brasil está entre os 5 primeiros, tá? Hoje está em segundo. Maravilha. Vamos voltar lá, por favor, Jonas, para a apresentação, por favor. Tá? O outro também mostra, aí você consegue olhar, né, mais informações aí, caso alguém tenha interesse. Isso, perfeito. Tá? Então, qual que é o aspecto? Né? Tecnologia é uma realidade hoje, não existe atividade econômica sem tecnologia. Né? A gente fala aí da Revolução 4.0, né, que realmente vem com a questão da robótica, algoritmos, inteligência artificial, enfim, então seja a indústria, seja serviço, seja qual for o setor, hoje a gente depende de tecnologia para absolutamente tudo. A gente não consegue produzir sem tecnologia e, naturalmente, com a questão da própria pandemia, né, a gente entende que houve aí uma aceleração de todo esse processo de tecnologia, né, por conta do distanciamento social. Né? E a gente entende que, com isso, naturalmente, aumenta a exposição, aumenta o risco a ataques cibernéticos. Né? Naturalmente, no ambiente de home office, as pessoas estão mais vulneráveis, né? Porque, embora elas possam acessar, né, os notes corporativos através de VPN, que tem uma certa segurança, né, ela não está no ambiente do escritório, ela não está dentro da rede corporativa,
né? E ela não está, muitas vezes, tão ligada e orientada em quais e-mails, de que forma proceder, né? E se entrar um vírus ali, né, como reagir naquele momento a um ataque. Então, a questão de um ataque se torna cada vez mais relevante, e a questão da proteção com cibersegurança, com segurança de informação ou com a transferência do seguro se torna muito, muito relevante. Então, eu vou passar muito rápido, né, porque o Jonas já falou de vários ataques, mas eu vou falar de alguns casos bem emblemáticos, né? O primeiro que a gente tem notícias, né, relevante foi o Panama Papers, que foi um evento que aconteceu no Panamá, um escritório de advocacia no Panamá que cuidava justamente de contas de chefes de Estado, de pessoas muito ricas, né, que inclusive tinham seus recursos guardados em paraísos fiscais, e teve esse vazamento que gerou aí um impacto muito relevante à exposição dessas pessoas que acabaram tendo as suas contas noticiadas, e identificadas e rastreadas. Então, foi um evento bastante interessante. Bom, aí tem o WannaCrime, que o Jonas comentou, e aí só agregando, Jonas, a informação que a gente tem que pouco mais de 74 países foram afetados, e mais de 230 mil máquinas foram... 500 mil máquinas foram também corrompidas por conta do ataque, né, que foi em função aí dessa falta de atualização do sistema operacional. Ops, o que eu fiz? Aqui. Não foi ataque, foi só uma tentativa. Bom, um dos casos mais recentes, né, que aconteceram e que está bastante também noticiado foi o caso do laboratório Fleury, né, que tem um mega ultra sistema de segurança de informação. Tá? Eles realmente são pioneiros na questão de tecnologia, principalmente para exames laboratoriais e, naturalmente, toda a questão relacionada à segurança de informação. Eles não são segurados nossos, então as informações que a gente está falando aqui são informações que são divulgadas aí pela mídia e pelo próprio Fleury. Tá? Mas estima-se que o ataque do Fleury deva estar beirando a ordem de 25 milhões de reais de indenização. Fundamentalmente foi um ransom, né? Foi uma quadrilha cybercriminosa de origem russa, que tudo indica que foi a mesma que atacou a JBS, né? E o Fleury ficou com alguns dias sem operação. E aí me vem muito da tua fala, Jonas, né, de como reagir a um ataque. Né? E tinha uma pessoa que eu conheço, que por coincidência estava fazendo um exame no Fleury no dia do ataque, né? E os funcionários do Fleury, quando sofreram um ataque, totalmente sem orientação, né, avisaram todas as pessoas que estavam lá no laboratório que estavam sofrendo um ataque cibernético. As pessoas começaram a sair correndo, porque ninguém sabe exatamente o que é um ataque cibernético. Então, é uma bomba, o que é, como é que faz, o que acontece e tal. Então, você vê o despreparo ainda das empresas de porte, de como reagir a um ataque. Né? Então, os próprios clientes, né, foram abordados e foi comentado que estava sofrendo um ataque cibernético. E depois do ataque, aí teve uma segunda tentativa de ataque, que é muito comum quando você fala de eventos aí de ransomware. Né? Não se tem notícia se houve o sequestro, o pagamento de indenização, como eu disse, não é um segurado, ainda que fosse, a gente tem uma questão de confidencialidade, mas foi um evento muito recente e emblemático. E tantos outros, né? Braskem, Localiza, Unidas, Banco Inter, entre outros. Tá? Aqui também mais um pouquinho de informação relacionada a tipos de ataque que acontecem por WhatsApp, ou phishing, que é bastante comum. Não vou entrar porque o Jonas já comentou bastante. E aqui um estudo feito por uma companhia parceira nossa, que é a IG Seguros, né, que inclusive é a precursora aí do produto no Brasil, iniciou a carteira lá em 2018, se eu não me engano, com os principais eventos que geram a indenização. Né? Então, você tem aí questões relacionadas à engenharia social, né? E ransomware. Ransomware já superou a engenharia social. O MEC acho que é o primeiro, né? Que é comprometimento de e-mail corporativo. Comprometimento de e-mails corporativos, exatamente. Muito bem. E aqui também um comentário feito aí por estudiosos, né, que o Brasil é um dos países que tem, né, isso não é motivo de orgulho, motivo de orgulho é a quantidade de medalhas que a gente ganhou nas últimas Olimpíadas, né, que foi recorde, mas o Brasil também vai muito bem
né, na questão de hackers. Ele perde naturalmente para a Rússia, para a China, para a Coreia, para o Oriente Médio, mas ele está entre os top 10 aí de países que têm criatividade aí em construções de quadrilhas de cybercriminais, vamos dizer assim. Então, aqui um pouquinho da origem, né, da questão da legislação no mundo, né? E aí a primeira evidência você tem lá em 1973, né, no país nórdico, né? E aí toda a evolução com a questão da LGPD, e aí uma curiosidade para quem não sabe, né, um dos principais leis que foram criadas no Brasil, que depois acabou se tornando a Lei Geral de Proteção de Dados, foi em decorrência da lei daquele evento que aconteceu com aquela atriz global, a Carolina Dickmann, que ela teve, não sei se todos se lembram, mas ela foi fazer um concerto no aparelho do celular dela, e aí ela teve o aparelho lá hackeado, as fotos vazadas e coisa e tal, e aí tem uma lei, a Lei Carolina Dickmann, né, que faz acho que uns 5, 6 anos, se eu não me engano, e que foi aí também um elemento importante para a construção da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Tá? E em 2021, de fato, como a gente já falou aqui, começa a questão da aplicação das multas e penalidades da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas vamos lá, entrando especificamente na questão dos eventos que podem suscitar um ataque e linkando isso aqui com o tema do seguro. Né? Então, a gente sempre pensa, quando tem um ataque cibernético, que é um hacker. Sim, pode ser um hacker, pode ser uma quadrilha de hackers, mas não necessariamente, não exclusivamente, um ataque de um hacker. O ataque pode vir também, né, de um fornecedor, de um parceiro daquela empresa, e a gente normalmente, né, se relaciona com diversas empresas que a gente terceiriza ou quarteiriza parte, né, das nossas operações, especialmente aquelas que não são core, né, então pode acontecer. O ataque, sim, ele pode se dar em alguma rede social, né, e cada vez mais a gente não vive sem redes sociais, seja ela qual for. A gente trouxe algumas aqui, mas tem diversas outras tantas. E não e se vocês perceberam lá naquele slide que eu falei dos principais tipos, não é pouco comum acontecer um ataque, um vazamento de dado em decorrência de colaboradores daquela empresa. Né? E aí pode ser por culpa, né, por negligência, imprudência, imperícia daquele funcionário, daquele colaborador, e pode ser também em decorrência de um ato intencional, né, de um colaborador que tem a intenção de prejudicar aquela empresa que ele trabalha, e a gente chama de um funcionário desonesto. Isso é uma possibilidade de ataque. Então, ele implanta, né, um vírus dentro daquela instituição. E, às vezes, a gente pensa sempre na proteção, né, do sistema core, dos servidores, etc., mas, muitas vezes, né, o vírus ele entra por sistemas periféricos, né, Jonas? Então, ele pode entrar... Eu já vi situação que entrou pelo CFTV. A empresa tinha um CFTV que tinha algum link com o sistema corporativo e, por lá, acabou... Ou por impressoras, né, enfim, por qualquer tipo de acessório, às vezes, o vírus ele adentra, né, ou equipamentos portáteis, etc. e tal, e quando você vê, ele já consumiu e já conseguiu causar o estrago. Né? Ainda voltando ao evento do Fleury, o que a gente tem notícia é que foi, de fato, um evento de engenharia social, conseguiram acessar, né, as credenciais de um colaborador de baixa patente, ficaram monitorando o sistema, depois conseguiram acessar um de alta patente, e aí conseguir travar todo o sistema do laboratório Fleury. Tá, muito bem. E o que o seguro tem a ver? E o que o seguro cobre? A gente divide as coberturas de seguros em duas grandes blocos, né? O que a gente chama, né, de respostas a incidentes, né? Ou seja, coberturas para a própria indústria, para a própria empresa, para o próprio segurado, e o que a gente chama de cobertura de responsabilidade civil, que seria efetivamente para o terceiro, né, cliente daquela empresa segurada, né? E aí, cliente, a gente aumenta o escopo para fornecedor, parceiro e, inclusive, colaboradores também, tá? De novo, uma tentativa de ataque, não, eu que não sei operar aqui o negócio, tá? Então, é prejuízo de terceiro. Muito bem. Tá, e qual indústria tem maior exposição? Naturalmente, qualquer tipo de empresa, indústria,
tem exposição, mas a gente elenca algumas aqui, né? Então, áreas de saúde, então, a gente falou do Fleury, mas tem evidência que o Hospital Albert Einstein também sofreu um ataque cibernético há pouco tempo atrás, com prejuízo, naturalmente instituição financeira, né? O varejo, né? Que tem dados sensíveis, dados transacionais, tá certo? E aí outras indústrias, né? A indústria de educação, que tem uma base muito grande, principalmente grandes grupos educacionais, que tem uma base muito grande de alunos, entidades governamentais, telecomunicação, mídia, que também tem uma exposição, questões até políticas, né? E se torna bastante comum eventos com esse tipo de indústria. Tá? Aqui tem o detalhamento das coberturas de terceira parte, que a gente chama de responsabilidade civil, né? E de first party a gente chama de incidente, né? Mas basicamente, resumidamente, coberturas de responsabilidade civil, até pelo tempo aqui que nos resta, são aquelas que podem causar um dano moral, né? Um dano material para o terceiro prejudicado, né? E aqui a gente está falando de um dano moral puro, não há necessidade de você ter efetivamente, né, um dano material ou um dano pessoal para o pagamento da indenização, né? Então, é uma responsabilidade objetiva, né? Então, isso seria a questão de terceiros. E as questões de primeira parte, eu prefiro mostrar aqui para vocês, que está aqui, né? Então, quais seriam as principais coberturas para o segurado, né? Então, falamos da pagamento da multa e penalidade, da Lei Geral de Proteção de Dados. Nós temos uma cobertura que eu entendo que é ultra mega relevante, que é o lucro cessante em função da paralisação da operação, que foi o evento que a gente citou aqui bastante do Fleury, né? Então, o que é isso? É o lucro líquido e a despesa fixa, que a empresa, né, ou deixou de aferir ou continua pagando, que são as despesas fixas, por esse período de paralisação. Isso é objeto da cobertura do seguro, né? O próprio resgate em função do sequestro, né, e da extorsão, também é uma cobertura bastante importante, né? Todas as questões relacionadas à discussão judicial, relacionadas à perícia, né? Honorários de advogado, tudo isso também está abarcado aqui pelo seguro, né? Enfim, então você tem uma série de coberturas aqui importantes que o seguro acaba colaborando aí na eventualidade de um incidente que haja, naturalmente, um prejuízo, né? Então, não basta ter um ataque cibernético, tem que ter um ataque cibernético que vai te causar um prejuízo ou vai causar um prejuízo ao seu cliente, que é o terceiro. E, naturalmente, esse terceiro tem que haver um nexo causal, né? Então, assim, tem que ficar comprovada que o vazamento de dados se deu em função da sua empresa e causou prejuízo ao terceiro, né? E aí, sim, o dever de indenizar, e a seguradora faz essa indenização, tá? Também é interessante comentar que essa empresa subcontratada, né, do segurado, que eventualmente possa ter o ataque, ela também está automaticamente coberta na pólice. Então, se o vazamento de dados é de dados da empresa segurada, mas que estão sendo manipulados, transacionados por um terceiro, que é parceiro, né, formal dessa empresa, e o vazamento acontece nessa empresa terceirizada, também está coberto o seguro, tá bom? E bacana, né? Fora toda a nossa... O que é isso? Desculpa, aqui a Alexa está falando aqui comigo. Bom, vamos lá. Então, quais são os nossos diferenciais Alper, né? Primeiro que a gente tem um time técnico altamente especializado na agenda de cyber, né? Então, efetivamente, a Alper tem uma carteira relevante hoje de clientes, né, e um poder de negociação muito grande, e a gente não só faz o que a gente chama de colocação do risco, mas a gente vai apoiar a empresa em toda a negociação, né, das melhores soluções de cobertura, limites, franquias, com o mercado segurador, que encontra-se num momento bastante delicado. É importante a gente comentar, o mercado está hard. Por quê? Porque todos esses ataques que a gente está comentando estão gerando indenizações que está comprometendo o resultado da carteira das companhias. Então, para a saúde da carteira das seguradoras, e os ataques não só acontecem no Brasil, acontecem no mundo, e a rigor a gente está falando de grandes companhias seguradoras multinacionais, então a gente está vivenciando um momento de bastante resistência, preocupação e revisão de taxas e condições
do mercado segurador. Então, você ter o apoio de uma consultoria grande, especializada, né, e que já tem uma carteira naquele mercado, naquelas seguradoras, faz muita diferença para te apoiar, seja nessa parte de colocação, seja na parte de regulação de sinistro. A gente tem também uma área de sinistro que tem essa expertise e vai ajudar. Mas mais do que isso, né, a gente também apoia, né, na questão de mitigação do risco. Então, juntamente com a cotação, a gente oferece, né, para os nossos clientes e prospects todo um trabalho de assessment, né? A gente faz uma consultoria efetiva, né, e aí com o apoio da PDG, né, para efetivamente ter certeza, né, das particularidades daquela indústria, da vulnerabilidade daquela indústria, para poder apresentar as melhores soluções. E o que é esse trabalho? Então, primeira coisa, né, a gente faz realmente um trabalho de engenharia social, que decorre em analisar, né, eventuais problemas, né, que os colaboradores daquela empresa já sofreram em relação a uma tentativa de acesso. Então, a gente mapeia todos os e-mails, claro, a empresa fornece todos os e-mails, e a gente vai fazer toda uma varredura na web para avaliar como é que está a exposição desses e-mails, né, perante a web, e isso é bastante importante. Também a gente faz, né, uma simulação de phishing, né, a gente chama de um phishing friendly, né, porque na verdade a gente não vai imputar nenhum vírus naquela empresa, mas depois de fazer todo um treinamento, né, com a equipe, com os colaboradores, a gente faz esse teste para testar qual foi a repercussão, qual foi o entendimento daquele público em relação ao treinamento e se eles se sensibilizaram e se adequaram a todas as questões relacionadas, né, às orientações que foram passadas para os cuidados necessários para eles não sofrerem um ataque. Fora isso, a gente faz, né, um score, né, das principais aplicações. Então, a gente faz uma varredura nos DDNS, nos IPs, né, que são abertos. A gente não vai fazer, né, uma avaliação intrusiva, mas tudo que está disponível na web, a gente vai checar e vai dar nota para as principais vulnerabilidades e apresentar de forma bastante clara e objetiva para a empresa, né? E a gente faz uma reunião junto com o time de segurança da informação da empresa, né, para fazer essas ponderações, e essa troca seria realmente um double check, né, junto à área de segurança de informação de eventuais pontos de melhoria que a gente possa detectar. E, por último, e tão importante quanto, a gente faz efetivamente uma matriz, a gente constrói uma matriz de risco, e aí, considerando as particularidades da empresa, né, atividade, exposição, faturamento, vulnerabilidade, protocolos de segurança de informação, né, e apresenta recomendações aí de melhoria. Tá? E tudo isso a gente oferece para a empresa, independentemente se ela vai contratar ou não o seguro com a Alper, tá? Como uma forma de mitigar o risco, porque a gente sabe que nem a empresa, e nem nós, e nem a seguradora queremos, né, que haja um ataque. Então, é um trabalho importantíssimo, diferencial e exclusivo que a Alper faz junto com a PDG para todos os clientes e prospects, sem nenhum tipo de compromisso, vínculo nenhum. Tá? Então, bem importante. Bom, aqui chegamos para o grande finale, que é efetivamente o sorteio, né, de um antivírus muito legal, que está sendo oferecido aqui pela PDG, né, pelo Jonas, que trouxe isso aqui para a gente. E aí, eu queria entender, não sei como, né, vou deixar aqui a Gabriela, que é a nossa superintendente de marketing, que organiza sempre com maestria todos os nossos eventos, comentar como é que a gente vai fazer, e o Jonas vai... Nesse caso aí, esse antivírus é um antivírus voltado para o home. A gente tem a nossa loja, que é a loja da PDG, e a gente está oferecendo 10% de desconto. Isso é um benefício, isso não é um brinde, tá? Tá, isso é benefício. Tá bom. Tem 10% de desconto para comprar o antivírus para o celular, para dispositivos de casa e assim por diante. Quando a gente fala do mercado corporativo, é uma cotação diferenciada. A gente tem que ter CNPJ e assim por diante. Então, para a gente trazer um benefício aqui, para elevar o nível de segurança das pessoas que estão nos assistindo, da audiência, a gente está propondo aí um 10% de desconto na compra. Então, vamos fazer melhor, Jonas. Vamos dar 20, 10 teu e 10 meu, tá? Então, fica 20% de desconto. 20% de desconto. No antivírus home. E como é que a gente sorteia isso aqui, Gabi?
Já Porque, tô- não, isso aqui é para todo mundo. Ah, esse é para todo mundo? Quem quiser. Quem Maravilha. quiser. Tem um outro Então, brinde, todo mundo que né? quiser tem 20% de desconto. Pode Maravilha. colocar, então, a gente vai dar 20% de desconto. E, ao invés de colocar PDG 10, coloca PDG 20, que vai dar 20% de desconto. E aí entra no site. É isso? Já manda. Esse QR Code é para entrar no site, mas a gente vai disparar também um e-mail para todos com o link para acessar a loja e também com o código promocional. Maravilha. E aí, já também, junto com esse teu link de desconto, te agradeço aí por esse desconto que você está concedendo aí para todos os nossos clientes aqui comuns. Nós vamos também enviar um e-book sobre questões relacionadas à cibersegurança e seguro e LGPD também. Tá bom? Posso passar? Tem mais coisa, então? Tem o brinde agora. A gente tá Tem mais esperando. uma. Cadê o brinde? Como é que é o brinde? A gente já sorteou aqui. Sorteou? Sorteou o brinde? Já. E quem que é o... Opa! E qual que é o brinde? Qual que é o brinde primeiro? Qual que é o brinde? O brinde foi o Ilan que falou que ia ter o brinde, não é a Alexa que a gente ia adicionar? Perfeito. Nós vamos dar uma Alexa aqui, patrocinada Pelo Jonas. pelo Jonas. Pelo Jonas, vamos dar uma Alexa maravilhosa que você vai poder utilizar. Eu uso a Alexa todo dia, eu ponho ela para me despertar, para ouvir música e outras coisas, e cada vez ela vai dando mais funções, né? Não sei. Liga a TV, acende a luz. Faz tudo, toda a questão de automaticidade. Muito Exatamente. bom. E quem que é o grande... Presente, né? Tem que estar presente, porque a gente já fez sorteio aqui, tem que estar presente. Tem que estar Tem que estar presente presente. e a gente vai chamar a pessoa aqui, né, para dar um alô para a gente. Pode ser? Vai, claro, foi a Laura Sabag. Ela está aqui, inclusive, já até olhei. Laura? Não vale. Não vale a Laura? Não vale a Laura, porque a Não. Laura é do staff. A Laura é do staff. Então, olha quem não é do staff. Por favor, Gabi. Tudo bem? Ela não vai ficar brava com a gente, né? Senão dizem que é marmelada. Isso aqui é o ditado. A Cristina Pisco. Da onde, Cristina Pisco. da onde é a Cristina Pisco? Ela não tem aqui, mas, Cristina, teu microfone está aberto se você quiser falar. Oi, boa noite. Boa noite. Muito prazer. Obrigado por estar aqui com a gente esse horário e participar. E parabéns aí pelo brinde. Você de onde que é? Eu sou da Copersucar. Da Copersucar. Muito legal, muito legal. Cristina, eu vou te mandar uma mensagem com o número de telefone, depois você me passa seus dados, a gente te manda a sua Alexa, tá? Gostou, Ok. Cristina, da palestra? Alguma dúvida? Você quer fazer alguma pergunta? Eu gostei bastante, né? Não tenho nenhuma dúvida, não. Foi indicação do pessoal da própria empresa, né? Eles acharam que ia ser uma palestra bacana. Alguma das dicas que vocês deram nós já fazemos, né? Na verdade, várias a gente já faz. E não tenho, assim, dúvida não tenho nenhuma, não. Agradeço. Muito obrigado, um prazer. Agradecemos aqui todos nós novamente. E parabéns aí pelo brinde e uma ótima noite para você. Obrigada para vocês também. Bom, pessoal, então vamos nos despedir aqui para tentar ao máximo aqui. A gente já estourou o horário, peço desculpas mais uma vez, mas muito obrigado mais uma vez aí pela audiência, pela oportunidade. A gente tem o costume de fazer eventos recorrentes e é um prazer aí contar com vocês em todos eles, tá bom? Todos nós aqui vamos disponibilizar nossos e-mails, nossos contatos, nossos LinkedIns, para quem usa Instagram e etc. também. Tá certo? E a gente está 100% à disposição de todos vocês. Obrigado, desculpa as brincadeiras aqui, para deixar um pouco mais agradável, um pouco mais próximo a nossa conversa, tá bom? Boa noite. Boa noite, muito obrigado a todos pela audiência. Foi um prazer estar aqui presente com vocês. Acho que a gente vem para palestrar e aprender também muito. Então, muito obrigado. Boa noite, agradeço a audiência. Foi um prazer participar desse evento. Tchau, tchau.